Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou a Damares, sou empresária, tenho 30 anos e nasci no interior de São Paulo. E eu vim aqui hoje dividir a minha história com vocês. Atualmente eu treino várias equipes de vendas no mercado do agronegócio e muitas pessoas não conhecem ainda essa história e eu queria dividir. Acabei de fundar também uma metodologia chamada Método Pro, que é justamente aquilo que eu faço no presencial poder trazer aqui para o online. Então hoje a gente vai poder se conhecer um pouco melhor. Vem comigo! Bom, pessoal, nasci então no interior de São Paulo, em Vinhedo. Eu fiquei lá até os meus 18 anos. Aos 18 anos eu saí da casa dos meus pais e eu fui pro meu próprio apartamento. Então eu morei um tempo em Valinhos, no meu primeiro apartamento, e depois eu vim para Alphaville, onde eu moro até hoje. Então eu já tô aqui em Alphaville há alguns anos, né? E mudar de ambiente fez toda a diferença para chegar onde eu cheguei. Voltando um pouco na história, né? Como que eu me apaixonei pela parte de microbiologia, de fertilizantes, né? O que me prendeu naquela época? Eu fiz um técnico com 16 anos, junto com o ensino médio, de técnico de saneamento e controle ambiental. E lá eu tive uma professora incrível que me dava aula de microbiologia e juntas nós descobrimos um protozoário e aquilo assim foi sensacional, foi incrível. Ali eu descobri uma Damares criativa, uma Damares curiosa, uma Damares que gostaria de inovar, de trazer, ficar próxima da ciência. Então eu sou muito racional, né? Eu gosto muito dessa parte de ciências, de estudar, de aprender. Então, desde sempre, muito curiosa, e quando eu descobri esse protozoário, eu falei assim, pronto, decidi. Vou fazer algo relacionado na área de microbiologia, de química, enfim. E aí, estudando, né, as possibilidades de graduação, eu escolhi engenharia química e comecei a estudar, a trabalhar na área. Então, o que aconteceu? No final do técnico, tinha que fazer um TCC. E eu escolhi uma empresa que tinha dois tipos de tratamento, um tratamento físico-químico e um tratamento biológico. E como eu estudei aquela empresa para fazer o TCC, eu falei assim, gente, quero trabalhar nessa empresa. Apaixonei, assim, consegui fazer uma visita técnica, conversar com a equipe, conversar com as pessoas do laboratório na época. E como eu tinha descoberto esse protozoário, eu achava que eu queria trabalhar no laboratório. Então, a minha primeira grande ambição seria trabalhar nessa empresa no laboratório. Só que quando eu fui chamada para fazer a entrevista, eu fiquei mandando vários currículos, fui chamada para a entrevista. Quando eu fui chamada, eu tinha 17 anos. E aí a moça que fez a entrevista, ela falou assim, Damares, você é muito jovem, eu adorei você, adorei conhecer a sua história, mas você é muito jovem e tudo mais. Eu voltei para casa assim, desolada, né? Aí eu comecei, eu falei, olha, não dá para ficar sem trabalho, eu preciso pagar a faculdade, né? Como que eu vou fazer? Aí eu comecei a trabalhar num centro estético. Eu ficava na recepção e eu amava, porque eu conseguia estudar e conseguia atender, né? É até interessante contar para vocês que antes de entrar no centro estético, eu fiz uma experiência. Muitas amigas naquela época estavam trabalhando no shopping center, sabe? E o shopping tinha uma possibilidade de uma vaga lá de caixa. E o salário para aquela época, pra gente assim que não tinha formação nem nada, era muito bom. Então eu saí do estágio, eu fiz um estágio junto com o meu técnico, eu ganhava R$350. Quando eu fui para trabalhar no shopping, eu já passei para R$1.600. Só que era muito puxado, porque shopping não tem feriado, não tem final de semana. Então, se fosse para ganhar dinheiro, né, fosse para a linha de vendas, que nem estava indo um monte de gente já para a parte de vendas, atendimento de cliente, ia ganhar muito mais. Só que não era isso que eu queria naquela época, eu queria estudar. Então, eu lembro que na primeira semana eu só chorava. Na segunda semana eu só chorava. Eu fiquei 40 dias nessa experiência e falei, gente, isso aqui não é pra mim. Eu preciso de tempo para estudar, mesmo que eu ganhe menos. E aí eu aceitei o trabalho num centro estético para ficar na recepção. E eu ganhava R$700 naquela época, mas para mim, assim, tava ótimo, porque eu tinha tempo para estudar, eu conseguia estudar aos finais de semana
Então a minha vida, assim, era muito corrida, mas dava certo. E aí, primeiro ano de faculdade, com 17 anos, eu ia para a faculdade de ônibus, eu trabalhava no centro estético, estudava aos finais de semana e não desistia dessa primeira empresa. E aí, pessoal, aqui vem a primeira grande lição, assim, da minha vida. Não desista daquilo que você realmente deseja. Eu mesmo trabalhando lá, eu tinha uma intencionalidade com relação ao local de trabalho que eu queria estar. E eu falei assim, eu quero trabalhar lá, eu não vou desistir de trabalhar lá. Então eu vou continuar mandando o meu currículo e eu espero que assim que eu fizer 18, né, eu faço 18 na metade do ano, eles me chamem. E aí passou maio, junho, julho, agosto, setembro e nada. E eu lá, mandando currículo, mandando e-mail. Em novembro me chamaram para uma entrevista de emprego e eu falei, gente, agora minha chance, agora eu vou conseguir porque eu já tenho 18. Era a segunda entrevista que eu ia fazer nessa empresa. E aí eu cheguei lá para fazer a entrevista, contei toda a minha história, né? Novamente, a pessoa assim, não, poxa, legal, lembro de você, que bom, fez 18 anos. Só que a vaga agora não é mais para laboratório. A vaga agora é para assistente comercial. Aí eu falei assim, gente, assistente comercial, eu não sei nada de vendas, né? Ai, meu Deus, mas eu quero tanto trabalhar aqui que eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar e aí depois eu mudo de área. Eu vou dar um jeito de ir pro laboratório, de mudar de área, né? Iludida. Gente, eu me apaixonei pela área comercial. Comecei a trabalhar, a lidar com o cliente, a me conhecer, a entender o que eu gostava de me comunicar, de me expressar. Tive muitas dificuldades, obviamente. Ouvi várias vezes que não conseguiria, que eu era muito jovem, enfim, mas eu fico lembrando das histórias e eu falo que assim, eu tinha uma autoconfiança, e tenho, né? Mas para aquela idade tão forte que hoje eu fico pensando assim, gente, eu acho que até era meio sem noção. Porque eu não tinha medo de nada, né? Assim, eu não tinha nada que me parasse. Então, diversas vezes eu ouvi, você é muito nova, você não vai conseguir. Ah, isso aqui não é pra você. E eu falava assim, não, isso é pra mim. Eu vou lá, eu vou atender cliente, eu vou ser a melhor no que eu me propuser a fazer, né? Então, acho que isso vem muito da mentalidade. Sou muito grata aos meus pais por isso. Porque nessa idade, se a gente não tiver uma crença muito forte que a gente é capaz, o que as pessoas falam é capaz de interferir de fato aquilo que a gente quer, né? Então eu falo que foi crucial ter esse desejo ardente, não deixar nada atrapalhar, né? Então no primeiro ano trabalhando nessa empresa eu comecei como assistente comercial e um ano depois eu fui promovida para consultora comercial. E aí, antes eu fazia vendas internas, né? Então, lá nessa empresa, para vocês entenderem, era tratamento físico-químico de efluentes e tratamento biológico, através de micro-organismos, de vida, né? E aí, depois disso, vem a parte da compostagem, que eu já vou chegar lá. E quando você vai para o cargo de consultora comercial, você tem que prospectar novos clientes, né? Você tem que ir até as empresas, era um atendimento de B2B, tá? Então, o B2B é você atender outras empresas e já tinha que pegar carro, dirigir para o interior de São Paulo. E eu era recém-habilitada, porque eu tirei a minha carta com 18 anos. Então, imagina aí, nova, morando sozinha, primeiros meses de habilitação e já indo para atender cliente. E eu lembro que tinha uma meta para atender 5, 8 clientes lá por semana. Eu lembro, gente, que eu fazia assim, 18, 20 visitas na semana, eu marcava 2 clientes por dia, e 3, e 4 quando era perto. Eu não tinha, assim, preguiça, sabe? Eu fui para fazer a diferença mesmo. E aí eu comecei. Então tudo isso, toda essa entrega, sempre entregar um pouco a mais, me fez crescer muito rápido na minha carreira, sabe? Então 1 ano e 3 meses eu fui promovida e logo depois eu comecei a ser destaque do comercial. Então eu peguei uma carteira de faturamento na época do zero e levei ela até 300 mil reais de faturamento. Então eu bati aí 6 dígitos no meu primeiro ano de vendas. E aí eu comecei a entender que eu era boa naquilo, mas que eu precisava me
aperfeiçoar, né? Então, assim, eu comecei a investir no meu capital intelectual para melhorar ainda mais a parte de vendas, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia um curso técnico e fazia um curso de vendas. Então, o que eu posso fazer para aprofundar tecnicamente o meu conhecimento a respeito de tratamentos? Na época, tinha muito material de contaminado com fenóis. O que eu posso fazer para trazer um diferencial para esse cliente que está sendo contaminado com fenol? Qual que é o impacto disso? Aí eu ia lá e estudava. Mas aí eu ia também recorrer à parte comercial. Então a minha vida toda era uma balança. O técnico comercial sempre fez parte muito do meu desenvolver, da minha carreira, né? E aí foi passando, né? Meados de 2014 eu ganhei um prêmio de destaque, melhor comercial da empresa. E foi muito importante para mim, né? Eu lembro que na época eu até postei no LinkedIn lá e tal. E isso fez uma outra empresa visualizar o meu perfil. Então, olha que importante, né? A gente se posicionar, a gente ser reconhecido, entregar sempre um pouco a mais e o mercado de trabalho te reconhecer mediante essa premiação. E um fato curioso, né? Eu acredito muito que é aquilo que você deseja arduamente, né? Aquilo que você acredita, primeiro você visualiza internamente, depois você conquista, né? Uns 60 dias antes, eu tinha vindo aqui para Alphaville, antes desse convite, né, para a entrevista dessa segunda empresa. E eu lembro que eu entrei nessa cidade assim, eu falei assim, gente, que lugar maravilhoso. Eu quero morar aqui. O ambiente é diferente, uma cidade planejada, eu vi aqueles prédios assim executivos, as mulheres andando na rua assim, sabe, desce para almoçar de salto, de blazer. Eu falei, eu quero isso para mim. 60 dias depois, uma empresa me chamou, essa empresa que me encontrou no LinkedIn, e adivinha, era para trabalhar em Alphaville. Então, ó como que são as coisas, né? Lei da atração total. Aí eu falei assim, bom, eu tô muito feliz aqui onde eu tô, mas eu tô formando, né, fazendo engenharia química. E depois? E o próximo passo, né? Eu já estava sempre planejando algo mais. Como que vai ser o plano de carreira aqui? Eu vou ouvir essa proposta em Alphaville, afinal é Alphaville, né? Eu vou para lá, como é que vai ser e tudo mais. E aí, gente, quando eu cheguei em Alphaville, assim, eu falo que a minha cabeça, ela abriu. Porque é um mundo de opções, né? Assim, você vê algo, imagina, uma menina do interior de São Paulo, uma cabeça totalmente diferente, né? Com conhecimento totalmente, não é escasso, né? Mas um conhecimento totalmente retido ali, né? E com a possibilidade de, então, ir para tão sonhada cidade grande, né? Como a gente fala lá no interior. E aí decidi vir fazer essa entrevista no final de 2014. Fiz a entrevista e adivinha, era uma empresa assim de dragagem marítima. Aí vocês me perguntam, Damares, o que você conhecia de dragagem marítima? Nada. Nada, nada, nada. O que eu sabia? A parte de saneamento, controle ambiental e transformação de matérias. Então eu tive uma vasta experiência nessa primeira empresa fazendo isso, transformando, né, materiais, tratamento de efluentes físico-químicos ou biológicos. E na parte do tratamento biológico tinha um lodo que era gerado que ia para compostagem. Então essa reciclagem de lodo ali, essa transformação de matéria de lodo, eu já vivia também. E qual que era o objetivo dessa empresa quando eles me convidaram, né? Olha, a gente faz aqui dragagem de sedimentos, né, de lagoas, que também são biológicas, podem ou não ser biológicas, né? Então eu poderia ter um lodo químico ou um lodo biológico. E o meu objetivo seria desenvolver esse braço de saneamento dentro da empresa e transformar a matéria que tinha dentro desse sistema de deságue. E aí eles me mostraram como que era feito, era uma tecnologia dos Estados Unidos que eles tinham implantado aqui. Enfim, como eu sou curiosa, gosto de tudo novo, eu fiquei encantada. Eu falei assim, gente, eu preciso dar esse passo, eu preciso viver isso. Só que, pessoal, o que aconteceu? Nesse período, eu tive que dar um salto na minha carreira com relação ao que eu conhecia da parte comercial. Por quê? Quando você vai atender os clientes, eles são, né, nichados. Então, eu tenho um nicho específico de empresas que eu estava atendendo ali para tratamento de efluentes, né? Para pegar o material, levar lá para nossa empresa.
Quando eu fui para o mercado de venda de obras, né? Então a gente fazia uma obra de desassoreamento. Então eu poderia aprofundar canais, desassorear lagoas e fazer a transformação. Eu ia vender um projeto. Eram vendas muito maiores. Então o que eu fiz? Eu aceitei a proposta, mas eu comecei a estudar muito a parte de atendimento de grandes contas, conversões de projetos, melhorar a minha comunicação. Gente, eu não falava como eu falo hoje, né? Em 2015, imagina, eu era extremamente jovem, né, para poder falar em público, apresentar um projeto técnico, então eu precisava me capacitar. Como eu subi na minha carreira muito rápido, falei, gente, ou eu me capacito ou eu vou ficar para trás. Então eu entrei como consultora ambiental e comercial nessa empresa, mesma coisa, hein? Técnico comercial. E comecei a estudar muito dragagem marítima e a parte comercial. E aí eu comecei a fazer algumas especializações e entender a parte de inteligência emocional, de neurociência, neurovendas, né? Como que eu faço para aplicar isso com base no conhecimento técnico para a defesa daquele projeto? Então eu saí de negociações de 50, 100 mil e comecei a negociar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Então são coisas diferentes. Até o timing da venda, pessoal, era diferente. Uma coisa é quando você vende toda semana. Outra é quando você investe o seu tempo para vender um projeto que leva 6 meses, 8 meses para você concluir. Então, grandes vendas, ela exige grandes preparos, né? E aí comecei a investir nesse quesito, né? Então, fiquei nessa empresa até a finalização da minha graduação e logo na sequência eu já investi numa pós. E aí eu falei assim, olha, eu vou fazer uma especialização, né, de administração, de gestão, vou ter que almejar um cargo ali de gestão, né, que era o meu próximo passo. Então, o que eu posso fazer? Ah, vou fazer um MBA de gestão comercial. Aí eu lembro que tinha uma opção na FGV de fazer um módulo, então a gente tinha a opção lá, faz a pós-graduação em administração de empresas e aí depois na sequência você já faz o MBA de gestão comercial, com a possibilidade de fazer o módulo internacional. Então no final disso tudo eu ainda iria para a Califórnia, nos Estados Unidos, para fechar essa graduação. Eu falei, gente, é isso. Na época, para minha idade, né, eu já jovem, né, mas eu tinha uma coisa em mim que eu precisava ir para fora e que eu era capaz e que eu tinha que investir muito no meu conhecimento. Então, nessa época, eu investi mais de 60 mil reais na minha educação. E eu tinha, gente, 22 anos de idade, então, assim, é muito dinheiro, é muita responsabilidade. Eu adiei vários sonhos para poder realizar isso. E aí eu lembro que nessa época, quando eu estava me organizando, né, financeiramente, eu sempre fui de estudar muito, nunca fui de sair, de ficar saindo muito, de ter muitos amigos, eu sempre fui de poucos, assim, mais reservada. Mas eu estava sempre guardando o meu dinheiro, sempre investindo em mim, sempre investindo no meu conhecimento, né? E aí eu lembro que teve algumas pessoas, né, felizes, que falavam assim, ai, você é muito bonita, por que você não casa com um homem rico e fica sustentado por ele? Pra que tanto esforço? Ai, gente, sério, não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa, mas assim, é horroroso ouvir esse tipo de coisa. Eu fui educada pelo meu pai, que tem um caráter incrível, que sempre me ensinou a ser uma pessoa forte, a conquistar as minhas próprias coisas. Então, assim, não dá pra ouvir esse tipo de coisa e achar que isso é normal. Não é normal. Entendeu? Você tem que casar com uma pessoa porque você a ama, não porque você quer o dinheiro dela, né? Independente, você tem que construir a sua carreira, se você quer isso, você tem que buscar, né? Enfim, isso só me trouxe mais engajamento, eu só fiquei mais motivada. Então, assim, eu falei, não, eu vou atrás, eu vou conquistar, eu vou sair do país e fui realizando isso com a glória de Deus. E aí, nesse ano, nesse final de ciclo aí, né, foram 4 anos, eu tive a oportunidade de fazer parte de um projeto, né, de transformar lodo de compostagem, né, lodo biológico, em fertilizante. E nessa transição aí, terminei a pós, terminei a MBA, fui para os Estados Unidos, voltei
Quando eu voltei, eu fui promovida a coordenadora comercial do segmento de papel e celulose. Então, o projeto específico era pro segmento de papel e celulose. E aí eu tinha que pegar todo aquele material, lodo daquelas lagoas, né, biológicas, e a ideia era transformar aquilo em organomineral. Pessoal, isso era 2016, mais ou menos, 16, 17. Nem se ouvia falar direito de organomineral, né? Essa era uma coisa muito nova. Nessa mesma época, estava vivendo aquela onda do aterro zero, não sei se vocês vão lembrar, mas que também potencializou a mandar os materiais para compostagem. E para a gente que é da parte do meio ambiente de transformação de matérias, é muito importante a preservação, a sustentabilidade, a reciclagem. E eu falo, gente, que assim, ó, Deus ele é perfeito, porque tudo que ele criou é capaz de se reciclar, de transformar. Então a gente pega um material, enriquece ele, enobrece ele e leva para a agricultura algo que tem um potencial, um valor agronômico muito maior do que muitos fertilizantes sintéticos, químicos e com impacto ambiental muito menor. Então, assim, é um ciclo, né? Eu falo que é excepcional. Então, estudar isso, né, desenvolver esse projeto, moveu a minha vida por 4 anos. E aí, nesse meio tempo, vendendo dragagem também e desenvolvendo. Então eu fiz parte de um projeto de P&D muito forte nessa época. Eu atingi resultados porque quanto mais eu me especializava na parte técnica e na parte comercial, mais os meus resultados aconteciam. Então de lá para cá eu comecei a perceber uma metodologia. Então o que eu criei? Eu criei um método para conseguir vender tecnicamente e comecei a transferir isso para os profissionais, porque eu comecei a ter um desafio de capacitar outras pessoas, de levar isso para outras pessoas. Então eu precisava não só colocar uma meta, mas colocar um método para que fosse possível de qualquer pessoa executar. E aí nasceu então, né, internamente aqui para mim, essa metodologia de vendas técnicas, tá? E muitas pessoas destacavam isso para mim, Damares, isso é um diferencial. Damares, você não é só comercial, você tem essa pegada do técnico, você pega o viés do comercial e consegue levar com esse âmbito técnico de uma forma clara para o cliente. Isso converte financeiramente. No final desse ciclo, pessoal, dessa empresa que eu passei, eu cheguei a bater faturamentos ali de quase 8 milhões de reais. Então, imagina, eu saí de uma esfera de 300 mil e fui para 8 milhões de reais. Então, assim, foi resultados extraordinários. Só que desafio, né? Somos movidos a desafio. Eu falei assim, Damares, e aí? Qual que é o próximo passo? E ficar nesse projeto de P&D, né, de transformação de matérias, me empolgou tanto que em determinado momento houve alguns movimentos, né, na empresa que fizeram ela investir cada vez mais em dragagem marítima e não na parte de fertilizantes. Ou seja, o meu projeto estava ficando meio que na gaveta. E eu falei assim, cara, não é possível, eu quero viver isso, eu quero entregar isso, mas eu não quero só ficar na dragagem, eu quero isso aqui, ó. Eu tô fazendo a dragagem, mas eu quero desenvolver esse projeto, né, de transformação de matérias e tudo mais. E aí eu tinha alguns amigos no mercado de trabalho que eu mostrava as planilhas, mostrava os cálculos, e aí a gente vai fazer isso e tal, toda empolgada, né? E aí, pessoal, eu sei que chegou uma hora que eu soube que o meu projeto ele não ia para frente. A gente não ia dar sequência nele, era um capex muito alto, né? Então precisava de um investimento, de um recurso muito alto. E a empresa que eu estava optou por investimento em outros projetos naquela época. E acontece, né? Tá tudo bem. O que eu fiz? Eu falei assim, gente, quer saber de uma coisa? Não quero mais nada. Não quero mais isso aqui pra mim, essa parte técnica realmente não vai me levar a lugar nenhum. Eu fiquei assim, ó, frustradíssima. Eu falei, não quero mais. Já que não vai ser feito, eu vou fazer outra coisa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu CNPJ. Eu vou investir na minha empresa, eu vou fazer o meu negócio acontecer. Eu já comecei a fazer vários planos. E na época tinha vários workshops assim que eu participava, né? Então, papel e celulose, eu viajava o Brasil todo já. E eu conheci algumas pessoas em outros estados que me apresentaram a possibilidade de abrir uma franquia
Porém, era uma franquia totalmente fora do segmento de engenharia, não tinha nada a ver com engenharia química. Era no ramo financeiro, era na parte de blindagem de patrimônio. Aí eu falei assim, gente, não sei se faz sentido isso para mim, mas o que eu vou perder? Eu saí de um segmento, fui para dragagem, aprendi tudo, bati todos os recordes, tive resultados, descobri o meu valor. O que eu tenho a perder? Eu não tenho nada a perder, eu vou enfrentar isso. 2019, abri o meu primeiro CNPJ, com a cara e com a coragem. E eu falo que assim, pessoal, você só destrava na hora que você enfrenta os seus medos. Porque é totalmente diferente você ter um salário e de repente você ter uma empresa, um CNPJ, ter custo. Porque dentro de um CNPJ você vira várias pessoas, né? É o RH, é contabilidade, é compras, é isso, é aquilo, você tem que lidar com tudo. E aí eu falei assim, tá, vou enfrentar. Pessoal, foi fácil? Não foi fácil. Nos primeiros meses, assim, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu posso falar para vocês com tranquilidade, muitas pessoas apoiaram. Ah, não vai dar certo, você é louca, ah, o que você fez? Jogou uma carreira fora. É engraçado lembrar, né? Depois que dá certo, as pessoas, nossa, acreditavam em você. Nossa, sempre acreditei, eu sabia que ia dar certo. Não é bem assim, né, pessoal? No dia a dia as pessoas, elas meio que se rebelam aí, né? Se mostram verdadeiramente o que elas podem entregar? O medo, né? Então elas entregam o medo e traz mais insegurança ainda. Então o que eu falo? Mesmo quando tiver pessoas falando que você não é capaz, não ouça isso. Tenha a sua identidade muito forte, eu tenho isso comigo hoje. Eu não escuto opinião de quem não construiu nada. Você construiu alguma coisa? O que você é? O que você faz? Ah, não faço. Ah, não sei. Então, a opinião não vale de nada. É assim que eu penso hoje e sou muito mais feliz. E aí, o que eu fiz? Eu vou investir o meu tempo nisso, aprender tudo de novo. E eu comecei a entender e descobrir uma nova Damares. Só que, pessoal, o que acontece? Até então, eu era uma pessoa muito racional. No mundo da engenharia, no mundo dos negócios e tudo mais. Quando entrei nessa empresa, eu descobri uma Damares mais emocional. E isso foi muito importante para a minha carreira e para a minha personalidade. Quando você lida com empresas, eu falo que assim, eu era muito mais fria. Quando eu comecei a lidar com famílias, com pessoas, eu comecei a ficar muito mais sensibilizada e principalmente ter mais empatia sobre o outro. Então, é diferente quando você vai lidar com o CNPJ e quando você vai lidar com o CPF. Então, olha só o que essa empresa fazia. A minha família sempre empreendeu, né? O meu avô, o meu pai, enfim. E o meu avô, ele tinha uma empresa de terraplanagem. Só que o meu avô, ele faleceu com 52 anos de um AVC. E todo o patrimônio da família foi perdido. Então, meu pai, os meus tios, não sobrou nada pra gente. Não tinha um plano sucessório, não tinha uma blindagem patrimonial. Então, essa empresa multinacional dos Estados Unidos, ela vem com uma proposta de blindar grandes patrimônios, blindar famílias, blindar vidas, né? Então, ela tinha um programa de seguros para blindagem patrimonial. Então, assim, eu falei, gente, é uma coisa muito mais profunda. Só que quando você começa a viver isso, pessoal, você vê que é muito mais embaixo e você começa a valorizar mais. Porque quando você está correndo atrás do recurso é uma coisa, agora quando você não tem saúde para correr atrás do recurso é outra. Então foi uma peça assim, ó, fundamental para o meu caráter, para a minha formação, para o meu profissionalismo. E eu amei ficar nessa empresa, eu fiquei por 2 anos lá, sou muito grata, aprendi muitas metodologias, me desenvolvi como nunca me desenvolvi. E, pessoal, em 2019 eu tive o melhor resultado de faturamento da minha vida até então. E aí eu falei assim, cara, a metodologia que eu vivo, ela não funciona só para a parte da engenharia, para a parte de química, ela funciona para qualquer coisa que eu vá fazer. E eu tenho que me desenvolver nesse aspecto, eu tenho que investir cada vez mais nisso mesmo. E comecei a me capacitar cada vez mais
no âmbito de inteligência emocional, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento de negócios. E 2020 veio a pandemia. E eu falo que a pandemia foram assim muitas oportunidades na minha vida. Em 2020 eu recebi uma oportunidade de tirar um negócio do zero, criar uma empresa do zero e poder desenvolver um projeto de transformação e criação de fertilizantes. Aquele projeto que tinha fechado a porta lá atrás, ele estava se abrindo novamente. Só que para uma Damares preparada, uma Damares que já estava empreendendo, uma Damares que estava já com o coração mais aquecido, uma Damares que entendia a importância de cuidar da vida, cuidar da saúde, de ter qualidade de vida acima de qualquer outra coisa. O trabalho não era mais importante para a Damares, agora vinha sim o meu emocional, a minha saúde. E antigamente a Damares workaholic saía atropelando tudo, saía fazendo tudo, teria ficado doente, né? Então o que eu fiz? Não, peraí, vou botar um freio aqui. Pessoal, tenho que tomar um cuidado, porque se eu bobear, eu tô workaholic. Esse é o grande gargalo da Damares. Se bobear, eu tô de novo. Lendo muito, trabalhando muito, estudando muito. E tempo ósseo, e tempo de lazer, e tempo disso, não tenho. Então, eu tenho tanto prazer no que eu faço, que eu tenho que tomar cuidado com isso e ficar muito regrada com relação à minha rotina para cuidar primeiramente de mim. E isso tudo eu aprendi no processo. Mas eu falo, pessoal, que Deus é tão maravilhoso que Ele me permitiu viver isso. Ele me permitiu ter essa oportunidade de colocar o meu projeto em prática. Então, tudo aquilo que eu tinha estudado, CAPEX, OPEX, entendido um projeto, construído do zero, eu comecei a tirar do papel em 2020. Só que aí, o que eu tive que fazer? Desse negócio da parte de financeiro, do CNPJ, começa um negócio do zero. E aí, pessoal, você tem que ter uma força mental muito elevada para você entender que nunca você vai estar começando do zero. Você sempre chegou num nível e para passar esse patamar, subir esse grau, era necessário que eu startasse algo que seria muito maior de tudo aquilo que eu tinha feito até então. E aí eu comecei, em final de 2020, a migrar e trazer todo o conceito técnico de novo. Só que essa empresa que eu passei era uma empresa americana com uma metodologia incrível. Eu fui treinada comercialmente de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Então, quando eu comecei o negócio, eu falei, gente, agora sim. Então eu falo, pessoal, que tudo aconteceu da forma que Deus desenhou e Ele me entregou algo muito maior do que eu poderia imaginar. Porque para iniciar esse trabalho, eu estava extremamente capacitada. E eu falei assim, eu não vou parar de estudar, eu vou buscar mentores, eu vou buscar metodologias, eu vou aperfeiçoar o meu aí para 8 dígitos de faturamento, então é um resultado assim incrível. E hoje o meu maior desejo, minha maior realização é treinar outros profissionais para poder chegar da mesma forma, entender esse conceito, aplicar essa metodologia do mesmo jeito que eu fiz. Porque se eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. E se lá atrás tivesse uma Damares que me desse o caminho, eu teria ganhado um tempão. Se eu teria, porque foram vários altos e baixos nesse percurso. Então a metodologia, ela funciona. E eu desenvolvi justamente esse canal para poder compartilhar essas dicas com vocês, para que vocês entendam como essa metodologia funciona e que vocês possam aplicar no dia a dia. Principalmente se você tem esse âmbito de venda técnica comercial. Então, se você gostou de me conhecer um pouco mais, se inscreve aqui no meu canal e fica comigo que essa história tá só começando. Até mais!